Boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Vou chamar nossa convidada aqui, só um minutinho. Eu tô chamando ela aqui, tá? Peraí. Quem for entrando já vai mandando coraçãozinho, aviãozinho, compartilha, porque hoje vai ser bênção, tá? Todos os dias tem sido uma bênção, mas hoje vai ser um testemunho, gente, muito inspirador. Então, eu já tô contando muito com o compartilhamento de vocês. Vai ficar gravado. Oi. Oi, Ana. Oi, Dai, tudo bem? Ah, a Bárbara tá aí. Vou chamar ela aqui. Vai. Tentar de novo. Já tô te chamando aí, Bárbara. Pera aí, gente. Acontece, tá? Enquanto isso, vocês vão orando por mim aí. Acho que agora vai rolar. Vamos ver. Dá certo. Deu certo. E aí, tudo bem, amada? Tudo bem, Gatone, com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. Tô meio Gosto. desacostumada com as tecnologias, mas estamos aqui, firmes e fortes. Não, acontece. Sempre no inicinho acontece alguma coisa, às vezes é comigo, às vezes é com a convidada, mas acontece. O importante é que a gente conseguiu entrar. Então vamos lá. Isso, Queria dar feliz. boas-vindas, né, para quem já entrou aqui, a Senar, que eu já estou vendo aqui que tem várias pessoas que são já que você compartilhou, vi que é sua cunhada, né, sua irmã, que está aqui também, a Dai, não é? Isso, a Day é minha amigona, de Ah, longa data. sejam todas, Ana também, Ana Ponte, sejam todas bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês. Queria só fazer os lembretes de sempre, né? Lembrando que a nossa live, essa é a quinta, acho que é a quinta já, a quinta live da nossa maratona. As outras lives foram maravilhosas e conteúdos riquíssimos que já estão disponíveis aqui no Instagram. Só uma que é sobre a depressão, que a gente não conseguiu, né? No caso, o problema foi eu. Não consegui salvar aqui no Instagram, mas todas estão reunidas em uma playlist que eu coloquei lá no meu canal do YouTube, que está disponível no link da bio, tá? Então, quem quiser acessar, assistir as outras, compartilhar, inclusive essa live também vai ficar disponível depois, logo amanhãzinha de manhã, já vai estar disponível para você compartilhar pelo YouTube também. Lembrando que a gente está com sorteios também para abençoar mulheres aqui nesse canal. Então, a gente tem sorteio de livro, amanhã vai sair o sorteio do kit Flor Acesa com Flor de Pera, e também temos um sorteio em parceria com a Dai, que é sobre, que a gente estava falando sobre felicidade profissional. E esse sorteio a gente vai sortear um benefício, né, de 15% de desconto para 3 pessoas fazerem o raio-x com ela, um raio-x comportamental, para entender o seu perfil e também, né, futuramente ter aí uma ferramenta para, inclusive, fazer com ela mesmo aí um diagnóstico, um plano, né, de desenvolvimento individual. Então, só para lembrar mesmo vocês sobre esses outros vídeos e esses recadinhos do sorteio. Mas bora para a nossa live de hoje, que hoje o conteúdo tá maravilhoso. Chuva de bênção. Então vamos lá. Gente, a nossa convidada de hoje é a Bárbara Giorgiani, que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, mas já me sinto super íntima, porque nós compartilhamos a mesma fé, né? Ela é cristã assim como eu. Gente, uma mulher super inspiradora, com uma trajetória tanto profissional como de vida, né, pessoal, muito inspiradora. E eu queria falar, eu vou contar um pouquinho de como a gente se conheceu depois, mas queria primeiro apresentá-la. Assim como eu, ela tem um propósito também de vida já definido, já é uma mulher super resolvida. Ela tem 2 filhas lindas, né, que eu tive o prazer de conhecer através do Instagram, mas espero que um dia a gente conheça pessoalmente. São 2 meninas lindas, casada, cristã, coordenadora de marketing, né, mas ela vai contar como foi a trajetória dela, como ela chegou até aqui.
E nós trabalhamos na mesma empresa, foi onde a gente se conheceu. E ela tem um propósito, um blog que se chama Seja Bárbara, que nós vamos falar também sobre ele um pouquinho. E a gente tem um propósito, né, muito parecido. O propósito dela é ajudar mulheres a viverem os seus propósitos de vida também, né? Seja na jornada do dia a dia de trabalho, seja trabalhando, cuidando do lar, né? Ou seja, compartilhando os dois, né? Enfim, na jornada múltipla. Mas ela tem esse propósito de apoiar, né, mulheres nessa jornada. E eu acho, assim, fantástico, porque o meu propósito também é muito parecido. E quando eu convidei, eu fiquei muito feliz, Bárbara, de você ter aceitado o meu convite. Ai, eu que agradeço, eu que agradeço. Eu estou muito, muito feliz com essa oportunidade, Carol, porque eu creio que ela é uma oportunidade do céu para a gente, né? A palavra diz que seja feito na terra como é feito no céu. Então, assim, essas oportunidades eu creio que é para a glória dele. Não existe se não for por causa dele, sabe? Eu estou muito feliz porque eu sei que Deus ele une propósitos, né? Muito mais que relacionamentos, é propósitos. Então, feliz de te conhecer, ainda quero te dar um abraço muito apertado. E que bom que a gente está aqui. Bem-vinda, meninas, que já chegaram aqui. Tá minha tia. Ai, a minha família toda está aqui, Ai, gente. eu amo, porque assim, a família sempre apoia. Minha mãe tá aqui embaixo, mas já tá online. Muito bom, fico muito feliz. A Bruna tá falando aqui, ó, que bacana, Bárbara, te acompanho de perto e vejo sua. E você é luz. Glória a Deus. Exatamente, esse é o Amém. nosso propósito, né? Ser iluminar a vida das pessoas através do que Cristo fez Amém. por nós, né? E E a Bruna é menina, você sabe, né? é sua filha? A Bruna Lorena é a minha menina mais velha. Ela é uma bênção, porque ela adora me mimar, sabe? Ela fala cada elogio que eu falo assim, meu Deus do céu, venci em casa, sabe? Ai, que bom, fico muito feliz. E, inclusive, eu queria introduzir, antes da nossa a gente começar mesmo, o seu testemunho, queria só contar para as pessoas como eu te conheci, porque eu achei muito interessante. A gente estava participando de um evento em comum, né, da empresa onde a gente trabalha, falando sobre o Dia da Mulher, foi inclusive no dia 8 mesmo. E foi muito legal porque a Bárbara foi uma das convidadas para fazer um vídeo para contar a sua história. E a história dela foi uma das que, assim, emocionou todo mundo, né? Eu sou chorona, eu gastei todos os meus lencinhos que eu tinha no dia de tanto chorar, porque são histórias que realmente a gente se cruzam, né? A gente vai se identificando com um pouquinho da história de cada uma. E eu lembro que uma amiga minha de trabalho falou: Nossa, a história da Bárbara é muito forte, falando sobre. E quando ela compartilhou o blog dela, que eu entrei e eu fui vendo os assuntos, né? Eu falei, gente, esse assunto aqui tá muito de Deus. Eu tô sentindo que ela é cristã. E aí eu realmente entendi. Eu falei assim, eu acho que ela é do manto também. Mandei mensagem. E aí a gente começou já a trocar já a paz do Senhor, já estamos já na intimidade, já. E realmente já tendo essa relação mesmo, assim, de irmãs na fé. Então eu fiquei muito feliz mesmo. E gostaria muito de trazer, quando eu tive essa bênção de Deus, né? Esse insight de trazê-la aqui foi justamente para que ela pudesse compartilhar com a gente a história dela, mas com essa perspectiva, sabe? Assim, de como a fé contribuiu, de como foi o encontro dela com Jesus. Então, Bárbara, fica à vontade para contar seu testemunho, porque eu sei que. Não, o tempo é seu. Pode ficar à vontade aí. Eu vou aqui fazendo só os comentários, trazendo os comentários, mas fique à vontade para contar sua trajetória. Ai, obrigado por esse espaço. Bom, existe uma palavra que diz assim que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pensava assim, gente, mas como que uma coisa tão desencontrada, sabe? Que inicialmente a gente olha com os olhos assim carnais, humanos, e a gente fala assim, mas isso aqui tá muito ruim, isso aqui tá muito errado. Mas eu ousei crer nessa palavra também, sabe? Como na vida toda que eu creio nela, até na capa dela, né? Tá tudo certo pra mim. E assim, a gente, né, eu vou contar para vocês uma parte de parte da minha história, onde começou a minha carreira no marketing. Eu me formei em 2007 e aí esses meio de casar no mesmo período, sabe? Então formei em 2007, casei em 2008 e aí eu pensei, gente, eu já tinha eu tive a Bruna com 17 anos. E eu pensei assim, gente, eu preciso olhar para essa menina direito, sabe? Aquela questão de olhar nos olhos da criança e saber o que, que ela tem, o que, que ela precisa. Claro que eu não, eu achei, né? Eu pensei assim, eu acho que se eu puder dar para ela o que ela mais precisa agora, que sou eu,
né? Então, assim, com muita dificuldade e muito alinhamento com meu esposo, e eu falei assim, bem, eu não quero trabalhar fora agora, eu quero cuidar da Bruna. E aí passou um pouco, eu fiquei grávida da Maria Isabel. Aí quando a Isabel nasceu, eu falei assim, ah, eu não vou trabalhar fora mesmo, porque eu não quero ir deixar as meninas na escolinha, eu quero ver o primeiro passo, eu quero ensinar a falar, eu quero, como se diz, né, estar com elas naquele momento. E aí eu fiquei 12 anos fora do mercado de trabalho. Então, foi uma decisão que não foi fácil, porque a gente que é mulher, a gente é ansiosa né? Por natureza, a gente quer fazer mil e uma coisas, mas naquele momento, Carol, eu entendi que se eu não vencesse dentro de casa primeiro, se minha casa não estivesse em ordem, eu não conseguiria ir para o mercado de trabalho em paz. E aí, isso é uma questão da Bárbara, sabe? Tem mulheres que fazem isso brilhantemente, né? Conseguem dar aquela equilibrada, mas eu me conhecendo, sabendo quem eu era, as dificuldades que eu tinha, eu falei, gente, eu não vou dar conta de fazer as duas coisas. E aí eu fiquei com as meninas em casa e passei por toda a adolescência da Bruna, e a Maria Isabel foi crescendo. E aí, um belo dia, o que acontece? Meu esposo me liga na quinta-feira à tarde, do nada, ele não ligava nunca assim, porque ele trabalha num serviço de segurança pública, e ele falou, bem, eu estou desempregado, sabe? E ele trabalhava num emprego no Estado, e no Estado você não tem acerto, seguro-desemprego, você não tem nada disso, porque é tudo contrato, né? E aí eu falei, calma bem, a gente tem meu emprego ainda, porque eu trabalhava em várias coisas, mas era só para ganhar o dinheiro, sabe? Não era naquilo que eu tinha me formado, naquilo que eu tinha sonhado quando eu era mais jovem, quando eu estava na faculdade. E aí, com isso, quando foi na segunda-feira a próxima segunda-feira da quinta, meu chefe juntou todo mundo e falou assim, gente, nós todos estamos de aviso prévio. O Estado, ele rompeu com o contrato e é isso, vamos ter uma semana de aviso. Eu pensei assim, gente, como assim, sabe? Aí eu liguei pro meu esposo, ele falou, o que aconteceu que você nunca liga essa hora também? Eu falei, pois é, velho, vamos ficar em casa, sabe? Eu vi que o meu marido ficou bem apreensivo, porque o homem tem essas questões, né, de sustentar a família, de cuidar, e ele estava confiando em mim nesse momento. Eu falei, bem, vai dar tudo certo, sabe? Deus nunca desamparou a gente, e não vai ser agora que vai desamparar. Então eu tinha isso firme no meu coração. E aí, Carol, a gente ficou, sabe, alguns meses desempregados. Então, assim, a nossa reserva, ela rapidinho ela foi embora. E aí eu cheguei ao ponto de falar com a minha sogra. Eu falei, sogra, por favor, sabe, eu preciso de algum trabalho, preciso fazer, sabe, fazer sacolão. Eu estava num ponto tão crítico, sabe, que eu estava naquela assim, eu só queria fazer um sacolão. Sabe aquele sacolão que você faz correndo, básico? Era esse que eu queria fazer, eu não queria fazer muita coisa. E ela falou assim, minha filha, mas eu só trabalho na limpeza, eu só sei serviços de limpeza. Eu falei, minha sogra, não tem importância. Eu vou para o serviço de limpeza, sabe? Eu limpo a minha casa, não tem importância eu limpar outros espaços. Mas se eu puder ter um dinheiro para eu poder fazer sacolão, para levar para casa, para mim já vai ajudar meu esposo. E aí ela, bem assim, bem apreensiva, sabe? Que acho que ela ficou meio com dó de mim, que ela falou, mãe, você estudou, você não precisa disso. Eu falei, minha sogra tem saúde, sabe? E aí eu fui fazer faxina numa empresa. E assim, eu também, eu sempre prezo por seguir os princípios do Senhor, sabe? Assim, no jeito que eu dou conta, né? Mas porque eu sei que o resto ele vai fazer, né? Então, assim, eu só preciso ter a motivação certa. E eu sempre procurei falar assim, eu tô fazendo isso aqui é para Deus. Eu tô fazendo isso aqui é para o Senhor. Eu tô, não é o que eu gostaria de estar fazendo nesse momento, mas tá tudo bem, porque eu sei que é para o Senhor. E aí, quando você faz as coisas pro Senhor, você capricha, sabe? Você faz com zelo. E aí, com isso, a gente tinha um CFO lá nessa empresa que ele era muito, sabe, muito apreensivo, muito fechado, mas ele gostava de mim, que ele falava assim, não, você é caprichosa, você chegou aqui, você organizou as coisas, nossa, eu paguei só para você limpar, mas você fez mais do que limpar, sabe? Você deu uma identidade. E aí, com isso, ele me convidou para poder participar de um processo seletivo que ia ter na recepção dessa empresa. E eu falei assim, já estou aqui mesmo, já gosto da empresa, gosto da cultura, vamos participar sim. E aí participei, passei no processo, comecei a trabalhar, e aí eu vi que várias coisas estavam desencontradas, sabe? Que o processo administrativo deles estavam todos bagunçados, porque não tinha ninguém olhando.
E aí eu disse pra ele, deixa eu cuidar, dá pra mim pra poder fazer? Se com 2 meses eu não der conta, eu te devolvo, mas eu pelo menos não vou deixar pior do que já tá. E aí ele pegou e falou pra mim assim, mas você sabe mexer no computador? Você sabe enviar e-mail? E eu falei assim, olha, não sei como que você tá imaginando isso, mas eu vou tentar. E aí eu comecei a fazer o processo de contas, com auxiliar administrativo, e aí fui crescendo, né, nessa questão na administração. Foi quando eu me dei conta, eu falei assim, gente, eu estou numa empresa de marketing de conteúdo. Eu me formei em marketing, eu queria tanto fazer isso da minha vida, só que a síndrome do impostor é um negócio terrível, sabe? Por quê? Porque a gente nunca acha que a gente dá conta, a gente nunca acha que a gente é boa o suficiente. E eu pensei assim, a primeira mentira que veio no meu coração foi a seguinte: você não fez estágio, porque na época de você fazer estágio na faculdade, você estava trabalhando para sustentar sua filha. Então, assim, eu não tive só, porque todo mundo sabe que o estágio para a gente conseguir uma habilitação, ele tem que ser gratuito, né? Ele tem que ser extracurricular. E aí ele. Vai lá para mim, Flor. Obrigada. Desculpa, gente. Tá com produção e aí, aí, né? Produção te apoiando. isso, tem uma pessoinha aqui, sabe, sentadinha aqui do meu lado. E aí, com isso, eu fiquei pensando, sabe? Mas, nossa, será que eu vou conseguir? E aí, aquela coisa, não fiz estágio, não tenho experiência, não tenho onde me aplicar. Mas aí, nessa empresa, tinha vários cursos, eles tinham uma universidade onde ensinavam várias ferramentas sobre várias estratégias, e aí eu fiz todos os cursinhos na época que eles tinham. Eu assistia todos os vídeos que eles faziam, sabe? As pessoas que trabalhavam lá. E aí eu pensei assim, ai, eu tô aprendendo. Mas assim, gente, foi um aprendizado meio que custoso, porque onde eu moro é na cidade metropolitana de Belo Horizonte, não é realmente em BH. Então, para chegar onde eu trabalhava, eram 3 conduções e 3 para poder voltar. Então, eu passava, assim, 2 horas tranquilos dentro do ônibus. Eu falei assim, gente, eu vou usar essa hora para mim poder estudar. E com isso, Obrigada. Só um pouquinho, Carol. Ótimo. E com isso... Vou aproveitar só fazer um comentário aqui, que suas fãs estão em peso aqui, tá? Já quero dizer. Oh, a Bruna tá aqui falando, Bárbara, uma mulher maravilhosa, uma referência. A Karen tá falando, sua história é linda. Ana Júlia também. A Dai tava comentando que falou, uma crente sempre encontra a outra. Pelo isso. Seu fã-clube tá todo aqui, tá? Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pela presença. Pode continuar. Minhas amigas, minhas parceiras, sempre. Que bênção. E aí eu falei, não, mas eu comecei a aprender. Então, acho que eu tô aprendendo, eu vou me aplicar em algumas vagas, porque... Por que não? Sabe? Eu achava que eu estava num lugar certo, que eu gostava muito da empresa, mas eu não estava me realizando naquilo, sabe? Não era aquilo que eu gostava, que brilhava os meus olhos, aquela coisa que eu faria de graça, sabe? Sim. E aí eu comecei a me aplicar em alguns processos seletivos. E assim, eu me apliquei em 4. E aí eu tomei pau nos 4. E a resposta era sempre a mesma. Olha, você sabe muitas coisas, sabe? Você tem tudo na ponta da língua, mas você não tem experiência. E o que a gente está buscando agora é experiência. Então, nessa carreira de marketing, não adianta, gente, sabe? Se você não fez sabe, uma imersão mesmo de estágio, você não consegue ingressar assim facilmente. E aí eu pensei, ok. E aquilo, né? Eu acho que a minha fé não foi abalada, porque eu sei em quem eu creio, sabe? Eu sei que meu Redentor vive, ele se levantará sobre a minha terra. Eu tenho essa plena convicção. Mas, sabe, às vezes a gente parece que deixa a convicção no banco do carona, do carro, e aí, sabe, você, tipo assim, meu Deus, sabe, como que vai ser? E aí a gente prostra, sabe? Parece que nosso espírito, ele fica, nossa alma, na verdade, ela fica prostrada. E assim, era um mix de emoções muito diferentes por mim, comigo, assim, porque enquanto meu espírito estava forte, porque eu sabia que alguma coisa Deus tinha para mim, mas a minha alma estava assim, ó, você não vale nada, sabe? Não tem jeito mais, e tá, sabe? Para de fazer o que você está fazendo, vai ser dona de casa, vai ser anfitriã, vai cozinhar um bolo, porque você é boa nessas coisas. Você não vai conseguir, não.
E aí eu pensei assim, beleza, tô frustrada, tô triste, mas o que eu posso fazer com essa frustração, sabe? E aí foi quando eu tive uma ideia. Eu falei, gente, eu tô trabalhando com marketing de conteúdo, sabe? Vou criar um blog. Foi aí quando nasceu Seja Bárbara. E assim, eu não tive nem dúvida da persona que eu ia abordar, que eu falei assim, eu acho que deve ter 1 milhão de pessoas, de mulheres que, sabe, que são como eu, que são mães, que são esposas, que querem trabalhar fora, que tem essa, sabe, que esse desejo de ter carreira. Só que muitas vezes, Carol, uma coisa que eu sempre procurava era referência, sabe? Pessoas que fossem referências para eu poder, sabe, pedir um conselho, para poder ler uma matéria, um artigo. Sabe aquela coisa de você procurar de alguém que já foi na frente e fez e está Sim. contando como que é? Eu não tive, então eu pensei assim, eu acho que eu vou criar esse caminho. Eu sei que eu estou muito rasa nisso ainda, mas eu acho que pode ter pessoas que estão, sabe, precisando disso tanto quanto eu. Então eu criei o blog Seja Bárbara, e aí com apenas 4 meses já tinha, tipo assim, uns 4 mil inscritos na newsletter. E aí, assim, eu Tá pensei, muito bom. gente, quantas mulheres, e assim, tinha mulher, tinha homem, sabe? Quantas pessoas estão querendo saber sobre esses assuntos? E aí eu percebi, nossa, é muito importante. E aí o meu foco mudou totalmente nesse momento, sabe? Porque eu pensei assim, eu estava querendo uma carreira, eu estava buscando uma carreira. E aí eu comecei a receber e-mails de mulheres perguntando como que fazia assim, como que fazia aquilo. E aí eu até coloquei um bannerzinho lá para poder deixar as pessoas pudessem conversar, se quisessem trocar uma ideia, sabe? Só de. Falei, gente, eu não tenho nada, sabe? Mas o que eu tenho está à disposição. E aí eu comecei a cuidar do blog. E aí, é engraçado que quando você cuida ideia, né? Que é inimaginável. E aí, uma das pessoas que recebeu a minha newsletter foi um dos fundadores dessa empresa de marketing de conteúdo e a gerente de marketing na época. E aí eles começaram a me stalkear. Uai, Bárbara, eu vi que você colocou um banner, eu vi que você colocou um hiperlink, eu vi que você fez uma assinatura assim e tal. Como é que foi isso? Quem que criou para você? Quem que te ajudou? E eu falei assim, gente, eu coloquei um blog no ar vendo cursinho no YouTube, vendo o Udemy, sabe? Tipo, cursinho Sei. gratuito. Nunca programei, nunca tive... Mas assim, na cara e na coragem. Eu ia, procurava, eu fuçava e assim, tinha conteúdo. E aí, quando eles viram assim, gente, mas você não pagou ninguém, eu falei, meu filho, eu sou uma pessoa, sabe, tipo assim, lisa de tudo. E você tá achando que eu vou pagar um desenvolvedor que eu, sabe, de jeito nenhum. E aí eu acho que isso, sabe, chamou a atenção deles. E aí foi quando essa gestora, a Clara Borges, ela falou assim, Bárbara, eu tô com uma vaga para trabalhar como analista de marketing comigo. O que você acha de você participar? Aí naquela hora eu lembrei de toda a frustração que eu senti em ter tomado, sabe, bomba em 4 processos seletivos, e eu falei, foi muito sincera com ela. Eu falei, Clara, olha, eu sei muito, eu estudei, eu aprendi, mas eu não tenho experiência. Então, tudo que for para poder fazer, eu consegui colocar. Eu estou tendo experiência agora com o blog, mas antes disso eu não tenho. Ela participa do processo, quem sabe? E aí, na hora que ela me deu o teste técnico para fazer, cara, eu pensei assim, gente, eu sei fazer isso. E aí eu comecei a fazer o teste técnico e naquele momento eu descobri que eu sabia fazer uma coisa que eu não sabia, sabe? Que eu sabia. Deu para entender, né, gente? Que tipo, eu não sabia. Meu Deus. Nem eu sabia que eu sabia, mas eu sabia. Isso mesmo. E aí, na hora que eu entreguei ela, aquele teste técnico, e aquilo foi, sabe, foi no domingo de tarde que eu entreguei, e meu coração estava em paz, que eu falei assim, olha, eu fiz o meu melhor. E aí enviei, e aí passou, né, várias etapas, a gente teve mais 3 etapas, né, eu já trabalhava na empresa, mas eu precisei me submeter às etapas que todo mundo se submetia, e passei nas etapas. E aí eu pensei assim, gente, está acontecendo comigo mesmo? Tá acontecendo de verdade? Porque naquela época, nem igual eu falei para você, às vezes a gente tem fé, a gente acredita, mas de vez em quando a gente coloca ela sabe, no banco do carona, e você fica assim, não, isso não é possível, não é Eu possível não que esse mereço, pessoal, né? A gente tem aquela coisa de eu não isso, mereço isso tudo. justamente.
E quando a gente cair nessa questão do eu não mereço, é um perigo enorme, porque de verdade a gente não merece nada, sabe? É tudo por graça, é tudo por favor de Deus na nossa vida. E aí, sabe, eu peguei e falei, não, peraí, alguma coisa está acontecendo que a minha cabeça não está assimilando. Porque eu entrei aqui, sabe, eu fazia faxina. Gente, às vezes fazer faxina não é menor não, sabe? Não é menor que nada. Mas às vezes dói, sabe? Tem umas coisas que doem na gente. E eu pensei assim, eu lembro que quando né, as coisas aconteciam e eu sentia umas dores assim, emocionais, e eu ficava assim, Senhor, eu entrego para o Senhor. Eu entrego, sabe? Eu sei que eu não sei qual que é o motivo, qual que é o propósito, mas eu já estou grata porque eu tenho saúde para estar aqui, sabe? E com isso, Carol, eu comecei a glorificar a Deus e agradecer. E ter o coração, acho que foi essa época, meu coração ficou extremamente grato. E eu aprendi não só a palavra gratidão, mas o sentido dela, sabe? De que eu não mereço, mas eu tô aqui, sabe? Eu não consigo fazer, eu sou incapaz. Mas a Bíblia fala pra gente que Deus ele derrama a capacidade que a gente não tem, sabe? Conforme a vontade dele. E aí eu fiquei mais 7 anos trabalhando nessa empresa. E foi uma bênção, porque eu aprendi, sabe? Foi uma quebra de paradigmas. Como que Deus usou as pessoas para poder cuidar de mim. Porque na época, Carol, eu estava com o quê? 35 anos. E aí, com 35, a minha gestora tinha 24, sabe? Os donos da empresa eram mais novos que eu, porque era uma startup. Então, assim, o time era aquela garotada que tinha estudado, sabe, em escola, em faculdade chique, e eu tinha, tipo assim, eu andava 4 quilômetros por dia para poder ir para a faculdade, porque eu não tinha dinheiro do ônibus. Então, como que Deus usou, sabe, usou essa situação para poder me quebrar por dentro, para me reconstruir, para poder dizer assim... Eu já sabendo que eu ia chorar, eu já trouxe o lenço. Porque eu já tinha consciência que eu não ia dar conta. Ai, meu Deus. A Bruna tá me mandando carinha, chorando de emocionada também. A Karen tá falando aqui que aprendeu muito com você sobre gratidão. Gente, gratidão, eu acho que essa é a chave. Porque a gente tem muito isso na nossa vida de achar que a gente não merece. Mas eu entendo que existem dois lados, né? Uma coisa é você achar que não merece e agir com aquela coisa da falsa humildade. Vou levar uma vida menos, me colocar por baixo porque eu não mereço, né? Já tenho o suficiente. Mas não é essa postura, né? Que a gente acredita que como cristãos a gente deve levar. Mas pelo contrário, é tomar como gratidão, tipo assim, eu não mereço, mas se eu estou recebendo, deixa eu devolver como um trabalho, né? Em forma de gratidão, deixa eu agir, deixa eu fazer algo que devolva todo esse amor que a gente recebe, né? Então é muito lindo. Eu fiquei muito feliz assim de saber que você também tem marcado na sua história essa gratidão, porque eu acho que isso também é um dos segredos, né, do sucesso, né? A gratidão. Verdade. Pode continuar, amada. Com certeza, sabe? Porque são dois extremos, sabe? De um lado você pensa assim, nossa, realmente eu não mereço, mas do outro lado é Deus que está te colocando, sabe? É Ele que tá te colocando no lugar que Ele quer que você esteja, não é nem sobre nós. Quando as pessoas falam assim, nossa, mas como que a sua história é inspiradora, como que isso eu recebo, porque é um elogio, né? E eu entendo, mas eu falo assim, não é sobre mim, gente. Vocês estão olhando para a pessoa errada nessa história, sabe? É sobre Jesus, é sobre o que Ele fez por nós, é sobre o que Ele faz por nós todos os dias. E a única coisa que a gente precisa é estar disposto, sabe? É estar disponível. Igual quando eu ficava... Os meus pensamentos de quando eu limpava os mictórios lá da empresa, de quando eu limpava a cerveja, sabe? Né? Porque eu nem sabia que cerveja azedava, sabe? Eu fui descobrir nessa faxina. Porque eu fazia a faxina da área do Gela. Então, o que era o Gela na época? A empresa oferecia, né, né, uma festa, um happy hour toda sexta-feira. E aí, tudo que sobrava do happy hour ficava para ser limpado na segunda.
Então, você já imagina qual que é o cheiro de coisa azeda, sabe? Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu vou passar mal. Gente, eu tenho que voltar para casa, eu não posso ficar aqui, não. E assim, desde aquela época eu falava assim, não, mas aqui, eu tô fazendo, é pro Senhor, sabe? Não é só pelo dinheiro. Isso é o que eu tenho para esse momento, é isso que eu preciso nesse momento, sabe? Que eu tenho aquela coisa, tipo, é o que eu tenho para hoje, e eu não vou rejeitar o que eu tenho para hoje. Então, hoje, né, eu vou contar para vocês como que essa história desenrolou, mas o meu pensamento é o mesmo. Eu estou fazendo uma grande obra, e não é pela minha vida, não é pelo meu crescimento, não é pela minha visibilidade, mas é pelo nome dele. Porque todas as coisas cooperam para ele, sabe? Não é para a gente. E aí eu terminei, fiquei 7 anos nessa empresa, mas a gente, nossa, como que a gente às vezes é inquieto na vida, né, Carol? Porque eu pensei assim, eu estava nessa empresa já, eu cuidava do inbound que eles trabalhavam, eu já cuidava da operação de e-mail marketing, eu já conseguia trabalhar com geração de demanda. E aí, quando eu pensei assim, ai, gente, alcancei, tipo assim, estou confortável nesse lugar agora. E aí, a empresa, ela se internacionalizou, e aí teve a questão do inglês, aí o nosso CMO, ele veio da Inglaterra, ele era, italiano e morava na Inglaterra, então era sofrido para poder entender o inglês dele nas reuniões, e eu ficava assim, não, peraí, Deus vai me ajudar. Jesus me ajuda, o que ele falou lá mesmo? E aí é impressionante como que Deus faz milagres, pequenos milagres que às vezes se a gente não tiver com os olhos abertos, com a cabeça muito aberta e focada, a gente não entende. Porque quantas vezes, mesmo no inglês ele não sendo tipo assim, sabe? Oh, e aí vinha na minha mente o que ele tinha falado, como se fosse uma intuição, sabe? E eu pensei, falei, gente, isso não é de mim, não. E eu conseguia responder ele, sabe? E eu ficava assim, gente, isso não é de mim, isso não é meu, porque eu não aprendi isso em lugar nenhum, sabe? E aí eu fiquei, não, isso é Jesus. Então eu saía das reuniões que a gente tinha de time com ele, que todo mundo falava inglês, impactada, sabe? Que eu falava assim, minha menina na época trabalhava, né? A gente trabalhava na nossa mesa de jantar. Na minha frente, ela falou assim: mãe, que você arrumou aí? Que você respondeu? Porque ela é melhor no inglês do que eu, sabe? E eu falei assim, Bruna, foi Deus. Foi Deus que cuidou, que deu. E assim, meu trabalho, uma coisa que eu pensei, tipo assim, agora minha carreira acabou. Porque uma coisa é falar português, outra coisa é você explicar uma estratégia que você está trabalhando em inglês. E aí eu falei assim, minha carreira acabou. Agora eles vão ver que eu sou uma farsa. Agora eles vão saber que, tipo assim, eu não sou nada do que eu tô falando que eu sou. Os meus resultados, né? Porque existem essas vozes, sabe? Essas vozes contrárias a gente. E não tem jeito. E aí eu falei, não, peraí. Sabe, se eu tô aqui, se isso aconteceu comigo, é porque eu dou conta. Eu tenho essa capacidade. E aí eu fui ficando, e quando eu fui ver, Carol, eu estava cuidando de 3 estratégias, sabe, internacionais. Então eu tinha o Brasil, eu tinha a Norte América e eu tinha o México, que é o Latam, para poder cuidar. Então era operação em meio para essas 3 estratégias, era conteúdo para essas 3 estratégias. E assim, né, como eu disse para você, a gente fica inquieta. Eu falei assim, eu tô confortável já, sabe? Eu consigo me comunicar com o CMO, eu consigo escrever um e-mail usando regionalização. Se eu não dou conta, eu já tenho quem que vai me ajudar com isso, vai me apoiar com isso. E aí eu pensei assim, será que eu vou performar e eu vou conseguir gerar resultado lá fora, em outras empresas de tecnologia, que eu também gosto muito? E aí eu pensei, será? E aí foi quando um CMO dessa empresa onde que eu tô, ele me convidou, na época, na verdade, ele não era CMO, era diretor. E aí ele falou assim, o que você acha? E aí ele plantou uma sementinha ali no meu coração, sabe? Eu falei, não posso fazer isso, porque eu vou estar... Eu me sentia como se eu estivesse traindo a empresa onde eu estava, sabe? Aquela empresa que me deu a mão, que me puxou. E aí eu pensei assim, nossa, não dou conta. Mas aí tinha aquela coisa, sabe? De estar no conforto. E eu preciso de novos desafios, eu preciso de novas coisas que me deixem, né? Nessa hora é importante a gente se conhecer para entender se a gente não está enganada, se a gente está tipo assim, sabe? Se a gente é um fogo de palha
ou se realmente aquilo que a gente está sentindo, se é verdadeiro. E aí eu olhei para dentro de mim e falei, não, isso é verdade, é verdade. Eu sei que aqui foi muito bom, mas isso. E aí eu senti, eu fui orar e pedir a Deus direção, porque eu sempre peço, Senhor, direção em tudo que eu vou fazer. E aí eu falei, e Deus falou para mim claramente que o meu ciclo ele tinha acabado e que ele tinha outros lugares, outras pessoas para eu poder conhecer, para poder, sabe, para eu ser luz e para que as pessoas também conseguissem iluminar a minha vida. Então, quando você mandou mensagem, a gente deu a paz do Senhor, eu falei assim, oh, yes! Aí a luz tá chegando em mim, sabe? E eu fiquei feliz, igual a Rafa Martelete também, que trabalha com a gente. Ela me chamou no LinkedIn e falou assim, Bárbara, eu vi um webinar seu e eu vou me aplicar uma vaga dessa empresa que a gente trabalha hoje porque você me encorajou. E eu falei assim, gente, foi eu não, foi o Espírito Santo que falou com você, boba, sabe? E aí eu, né, falei, olha, foi uma conversa muito difícil, né? Na época, o fundador, ele falou assim, você vai ter coragem de deixar a gente já está acostumado com você é a pessoa, você é a nossa cola do time. E aí eu pensei, aí eu expliquei para ele com muito jeito, assim, com o coração muito pequenininho. E aí ele deixou a porta aberta para mim, ele falou, Bárbara, eu sou seu fã, sabe, a sua garra me comove, porque eu nunca vi uma pessoa aprender tanto, ter força para aprender igual você aprende, sabe? E isso para mim é valioso. Eu sei que onde você estiver, isso vai ser bom para você. E aí, como se diz, ele me abençoou, né? E aí eu fui para outra empresa. E com isso, Carol, eu pensei assim, e eu cheguei nessa empresa sem muita expectativa, sabe? Porque eu falei assim, beleza, Deus, você falou para mim que era o meu momento, sabe? Que tipo o ciclo tinha acabado e que agora eu tinha que estar em outros lugares. Você me trouxe para cá e o que o Senhor quer de mim nesse momento, sabe? E aí buscando ao Senhor, e fazendo meu trabalho com muito zelo, com muito cuidado. Porque eu falei assim, beleza, estou numa empresa ok, que eu gosto muito, mas eu sei que não é por mim. E aí passou um ano nessa empresa e assim, tantas coisas aconteceram que, sabe, eu fui assim, eu acho que todo o nosso time ele foi do zero ao êxtase, assim, sabe, questão de segundos com as coisas que aconteceram. E aí foi quando a minha chefe veio conversar comigo e ela falou assim, Bárbara, o que você tem para sua carreira? O que você quer? E eu falei assim, olha, eu quero ser especialista, eu quero ser uma especialista técnica, porque eu sou muito boa em técnica, eu sou boa em resolver problemas, eu sei identificar as coisas, então eu acho que isso vai ser bom para mim. E ela falou assim, eu discordo de você. E eu falei, como assim você discorda de mim, sabe? Tipo, a minha carreira e tal. E aí a gente ficou naquela brincadeira, porque a gente tem uma intimidade boa. E ela falou assim, não, eu gostaria que você gerisse um time. Porque eu não conheço pessoa melhor que se locomove dentro dessa empresa, que influencia pessoas dessa empresa que você. E eu falei assim, nossa, Lana, mas eu já fui mãe muito tempo, eu sou mãe muito tempo, sabe? Eu já cuido de gente muito tempo. Não, eu quero ser liderança técnica, como se diz, eu queria ser leve, livre, solta, sabe? Dentro da estratégia. E assim, vou lá, gerei um resultado, entreguei um projeto, tudo certo. E ela falou assim, Bárbara, pense com carinho. E aí, nos nossos one-on-ones, ao invés de eu levar para ela, ela falou assim, não. E ela já começou a me treinar, como se eu fosse ser uma liderança. E eu falei assim, Lana, você não tá entendendo? Não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso. E ela pegou e falou assim, você tem certeza? E a minha chefe, ela não é cristã, sabe? Mas ela falou uma palavra pra mim, ela falou assim, você já refletiu sobre isso? E eu entendi assim, você já orou sobre isso? E aí eu pensei assim, gente, é mesmo, eu não orei sobre isso, sabe? Eu não sei o que Deus quer sobre isso. E aí, quando eu fui orar, Carol, assim, sabe, aquele tiro e queda, eu falei assim, Deus, por favor, não, é muita responsabilidade. Uma coisa é você criar duas crianças, sabe? Outra coisa é você impactar uma carreira de uma pessoa, é muita responsabilidade. E aquele temor veio sobre o meu coração. E foi quando o diretor veio conversar comigo, ele falou assim, tô vendo que você tá resistente. Mas aí ele me deu um gatilho e ele falou assim, imagina se você puder cuidar de mulheres igual um dia você foi cuidada por alguém.
de você enxergar valor em alguém, assim como a gerente de marketing enxergou em você, aí me quebrou. Porque eu falei assim, como assim? Eu vou ser essa pessoa que vou poder impactar a vida de outras pessoas? E ele, sim, porque o poder de decisão está na sua mão agora. E aí eu pensei assim, gente, então isso é o Senhor mesmo cooperando para, sabe, pro bem. E aí agora já vou fazer 2 meses que eu estou como coordenadora de marketing e eu tive a oportunidade, a bênção, sabe? Eu vi que foi uma bênção de contratar o meu próprio time. Então, assim, como mulher, como mãe, como esposa, eu fiz questão de ter outras mulheres nesse time também, sabe? Com essas mesmas características. Porque muitas vezes, Carol, as pessoas acham que porque a gente é mãe, porque a gente é esposa, porque a gente tem uma mãe, a gente cuida de uma mãe que está idosa, de pais que estão idosos, que a gente não dá conta, sabe, de desenvolver um bom trabalho, quando na verdade não é sobre isso, sabe? A gente consegue, porque nesse processo a carreira não é, ela funciona, é para a gente não se deixar de lado, sabe? Ela funciona para nossa realização pessoal. A gente já faz tanto pelos nossos filhos, né? Pelo nosso casamento. E assim, nesse processo todo, uma coisa que eu sempre preservei, eu falei, gente, eu não posso me deixar de lado, porque as minhas meninas, elas estão me vendo, sabe? Isso é muito sério. O que eu falo com elas, Carol, elas, sabe, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o que eu faço? Elas aprendem assim, sabe? E eu pensei assim, gente, eu não posso me deixar de lado. Porque se eu me deixar de lado, elas vão aprender o quê? Que elas vão cuidar das pessoas, mas que elas não precisam se cuidar. Então, com isso, eu priorizei isso dentro do nosso time. Então, contratei 4 mulheres maravilhosas. Uma eu fiz um ótimo negócio, porque eu contratei a Isa, e a Isa tá grávida, sabe? Ela me contou isso na entrevista. E eu falei assim, Isa, se a empresa não te impede, você acha que eu vou te impedir? Eu sei o que é estar de barrigão e estar trabalhando, sabe? Então, se é da sua vontade, vamos embora, vamos trabalhar juntas, vamos crescer juntas. Então, essa é uma parte da minha história, sabe? Sobre a minha carreira, sobre como que Deus, ele fez infinitamente mais do que eu imaginava, do que eu pensava, sabe? O que eu pedia para ele era assim, Deus, eu quero sustentar a minha casa, eu quero ajudar meu esposo, eu quero andar do lado dele, e com isso, mas eu quero também trabalhar, sabe? Eu quero gerar valor, eu quero gerar impacto, porque eu sei que não é por mim, mas que através de mim o Senhor pode fazer isso. Então eu creio que essa porta de coordenação hoje, quem abriu foi ele, para a glória dele, e eu estou muito feliz, Carol. Nossa, maravilhoso. Nossa, eu não sabia que a pessoa que a Isa, que estava grávida, que foi contratada, era da sua equipe. Eu achei que era de outra equipe, porque no dia que ela falou no evento, eu fiquei super impactada. Falei com a minha mãe, falei assim, mãe, teve uma moça que foi contratada e ela tá grávida. E minha mãe, quê? Empresa não contrata gente grávida, não. Eu falei assim, minha filha, eu trabalho num lugar que contrata pessoas grávidas, você não tá entendendo. Mas não é a Com questão certeza. de ser grávida, é de olhar o potencial, de olhar o que a pessoa, né, o que ela tem para Uhum. entregar e não necessariamente o contexto da vida dela. Porque se a gente for olhar, gente, o filho, ele realmente exige da gente. Mas eu falo que é um combustível para que a gente entregue muito mais, né? A gente trabalha com muito mais dedicação, com muito mais alegria. E eu descobri na minha licença maternidade que eu amava ficar em casa e cuidar do José, mas que eu amava também trabalhar, que era uma coisa que me dava alegria, né? E o ambiente de trabalho, como você falou, proporciona muito isso para a mulher, né? Tem mulheres que realmente se encontram em casa, se realizam em casa, né? Que não é demérito nenhum. Mas eu Sim. sou dessas que eu amo também trabalhar. Então, para mim, assim, eu preciso ter um pouquinho em casa e um pouquinho no trabalho para que eu tenha essa realização. Eu amo sentir que eu estou sendo útil na vida das pessoas, né? Que eu estou sendo luz na vida das pessoas. É muito bom. E quando você estava, né, falando, eu vi até aqui a Dai comentando, né, que quando ouve a sua história, né, lembra do que Deus faz. E eu queria muito, assim, que a gente já está, né, com uns minutos já contados para o fim, mas eu queria muito que você contasse como foi o seu encontro com Jesus, né, porque você já contou a sua história com, né, contextualizando a fé, mas eu queria entender se você já era cristã, né, desde sempre, né, já nasceu num lar cristão, ou quando você encontrou com ele foi no meio do caminho, tipo né? Que eu encontrei com Jesus, eu tinha 12 anos e foi algo que transformou a minha vida. Eu falo que foi
o divisor de águas mesmo, assim, que nem, resgatou realmente, assim. Eu era uma menina que eu, por mais que eu era muito bem resolvida, assim, de descontraída, brincalhona, eu sempre fui muito amada e querida na família, mas eu sentia realmente, assim, eu me sentia inferior, eu me sentia menos, eu não tinha uma autoestima elevada, né? Eu disfarçava muito bem, mas eu não tinha uma autoestima muito elevada. E Jesus, quando eu tive esse encontro, foi justamente nessa área que foi assim, um impacto, assim, porque eu lembro que foi um retiro espiritual que era só para adolescentes. E aí eu fiquei muito impactada de ver tanto adolescente assim, chorando, orando, cantando, que eu ficava assim, gente, esse povo ama Jesus mesmo. E aí, lá foi onde eu fui ministrada com aquela música da Ana Paula Valadão, que fala, né? Você é linda demais. E eles fizeram uma. Sou péssima pra cantar, né? Já percebeu? E aí eles fizeram uma ministração falando sobre beleza, sobre autoestima, que assim, eu falei, acabou, agora aqui é isso aqui. E eu me desconstruí totalmente. Foi onde que eu entendo que assim, virou a chave na minha vida. E eu comecei a minha trajetória toda vivendo assim, em busca realmente de conhecer a Deus, de entender quem Ele era. Porque eu falei, gente, se tem um pai que me ama, eu quero conhecer essa pessoa intimamente. E foi nessa busca que eu entendo que assim, é o segredo realmente do sucesso, assim, pelo menos, né, para mim, eu vejo que é muito da sua história, porque a fé me fortaleceu tanto que hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, tantas conquistas, tantas coisas, se eu fosse escrever a minha história, eu teria escrito talvez só e casou e teve filhos e foi feliz para sempre. Eu nunca falaria, tipo assim, ela vai ser reconhecida, vai ganhar um prêmio por conta disso, ela vai ter um canal no YouTube, ela vai. Nunca imaginaria. E aí Deus, como você falou, vai colocando a gente em lugares altos, que você vai falando assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas é porque a gente vai brilhar e também contagiar outras pessoas, né? Então, hoje eu vejo você muito assim, sabe? Transformada para ser uma agente de transformação na vida de outras pessoas. E como você já foi contando aí um pedacinho, né? De como tem sido essa experiência no trabalho, de poder ser luz na vida de outras mulheres, eu fico muito feliz já, porque realmente, né, é para isso que Deus nos coloca em lugares altos, né? Porque Ele quer realmente mostrar que a gente pode chegar lá. Eu sei que como mulheres negras, né, a gente é um assunto delicado, mas como mulheres negras, né, a gente tem uma certa desvantagem, né, vamos colocar assim, pelo mercado, Verdade. pelas culturas de muitos, né, de muitos lugares, mas a gente consegue, né? A gente tem que correr um pouco mais, mas a Uhum. gente consegue. E eu acredito que a fé é um combustível também assim, extremamente necessário para que a gente consiga chegar lá. Porque, igual você falou, a gente corre, 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 você fica assim, gente, eu tô correndo demais. E aí outra pessoa, você fala assim, tá com uma vantagem a mais do que eu, mas por mais que a gente Sim. esteja correndo, e às vezes tá parecendo, tipo assim, eu tô correndo e não tô chegando, Deus vai te dando impulso, Deus vai te fortalecendo. Quando você assusta, você fala assim, onde eu cheguei, né? É muito maravilhoso. E aí eu queria que você contasse um Verdade. pouquinho de como foi seu encontro com Jesus, que eu acabei contando do meu e te atropelei. Pode falar. Imagina, ai, que bom, que lindo saber disso, sabe, Carol? Porque fortalece a gente, sabe? Hoje eu sinto falta das pessoas dizerem esses pequenos milagres e como que foram os encontros delas com Jesus. Eu fui encontrada por Jesus no meio do caminho, sabe? Eu tava com 24 anos. Eu e meu marido, a gente brinca assim. Meu marido é crente a vida toda, cristão, foi criado pelos meus sogros na igreja. E aí, quando ele fez 22 anos, ele deu uma, sabe, virtuada. Ele falou assim: não, eu quero saber o que tem. Todo mundo tá falando, e aí, porque foi nesse momento que a gente se conheceu, que ele estava meio assim. Eu conheci ele na faculdade onde eu estudava, ele trabalhava nessa faculdade e numa sala do lado, estudava numa sala do lado da minha. E aí ele sempre olhava para mim, me cumprimentava e tal. Mas um dia ele falou assim com uma das amigas dele de trabalho: olha, eu vou casar com essa menina. E aí a moça falou assim: você é doido? Ela nem olha na sua cara. Como assim você vai casar com ela? E assim, eu passei um ano cumprimentando ele na portaria onde ele trabalhava. Hoje eu tenho essa questão, tipo assim, sabe? Eu não sou pessoa festeira, eu não saio de noite. Então isso já sempre foi meu, assim. Eu não bebo, não fumo, nunca fiz essas coisas.
Mas, né, aí as minhas primas falaram assim, ai, Bárbara, tem um pagode novo, sabe? Vamos lá no pagode. Eu falei, gente, eu não gosto de pagode, vocês não estão entendendo que eu não gosto dessas coisas. E na época eu tinha tirado carteira, então só eu que dirigia. E aí meu tio emprestou o carro e falaram assim, gente, vamos lá, Bárbara, rapidão e tal. E eu fiquei assim, gente, eu fui assim, obrigada, sabe aquela turma de quando sua prima te obriga aí? Sim. E aí eu fui, você sabe, você entende bem, né? E aí a gente chegou lá, e quem que estava lá? Olha, esse menino que ficava lá me cumprimentando na portaria. E aí eu lembro que uma pessoa veio, sabe, queria dançar comigo. Eu falei, eu nem sei dançar pagode, meu filho, dá licença. E ele veio, eu brinco que ele me salvou, sabe? E com isso, a primeira vez que a gente assim, começamos a conversar, e aí eu dei meu telefone para ele, a gente conversou, e ele falou assim, olha, eu sou cristão. E eu fiquei assim, o que você está fazendo no pagode? Cristão vai no pagode? Aí ele falou assim, foi a última vez. E eu fui assim, por que foi a última vez? Ele, porque eu te encontrei. E Deus falou que eu vou casar com você. E eu fiquei assim, ô menino, Deus não fala com a gente assim, não, sabe? Porque na época eu era católica, então eu não sabia essas questões, sabe? De que Deus fala, como é que fala. E assim, Carol, meu esposo, ele nunca me falou que eu tinha que aceitar Jesus. Ele nunca falou que eu precisava ir para a igreja. Ele nunca falou que eu precisava mudar os meus vestidos, as minhas roupas, que eu precisava mudar o meu ser, o jeito que eu falava. Eu via Jesus nele, eu via Jesus no comportamento dele, sabe? Aonde todo mundo estava falando assim, tem nada a ver isso, pode fazer que isso tem nada a ver. Ele não, ou tem certo ou tem errado. Você tem que ficar de um lado, não dá para você ficar dos dois. E aí a gente casou, eu casei na igreja católica, sabe? Ele abriu mão de casar na igreja, né, na igreja cristã, porque ele pensou, né? Ele falava assim, eu sei que uma hora Jesus vai te pegar na curva. Mas ele nunca falou nada pra mim. E aí depois eu fui perguntar pros meus sogros, né? Eu falei assim, nossa, meu marido é filho único, Josué é filho único. Como assim vocês deixaram ele casar com a mulher, com a menina mãe solteira, sabe? E ela, sabe, na época eu usava muita roupa curta, muito decote, sabe? Porque eu achava, tipo assim, não tem nada a ver essas coisas, sabe? E eles E têm aí, preconceito com você. justamente, e eu falei assim, minha sogra, como assim que você deixou ele fazer isso? Ele, Bárbara, porque a gente enxergava você desse jeito que você está hoje, Com os transformada e olhos da sarada fé. por Jesus. E aquilo me impactou meu coração de um jeito, Carol, que eu fiquei assim, gente, eu acho que eu não daria as minhas filhas para poder casar com um homem zoado, sabe? Porque a gente está orando para que contra o homem de Deus e aquilo tudo. E aí eu vi o tanto que a fé dos meus sogros, sabe? E eu fiquei assim, gente, essa família é de Deus de verdade, sabe? Eu tô aqui. Antes era eu fora, agora sou eu aqui dentro. E aí eles oravam para poder comer. E aí eles tinham todos assim, sabe? Não eram rituais, mas eles tinham uma conduta, um relacionamento com Deus. E eu falei assim, gente, esse pessoal é esquisito, né? Tipo assim, porque não conhecia gente desse jeito. E aí foi quando eu já estava com 6 meses de casamento, estava tendo uma vigília de madrugada aqui. E eu tenho certeza, gente, que quando eu casei eu era endemoniada, porque não tem condição, sabe? Porque eu vim de uma família tão disfuncional, sabe? Eu não tenho pai, eu não conheço meu pai, minha mãe, sabe? É mais aberta, mais livre, assim. E aí eu vivia no meio de uma bagunça, era uma confusão lá em casa, tipo assim, o normal era briga de manhã, de tarde, de noite. Não, E de não é um repente ambiente eu me encontro saudável para você, né? isso. E de repente eu encontro um ambiente em que meu marido ele não fala alto comigo e que ele não reclama das coisas, que ele pontua, sabe? E ele se comunica comigo. E eu fiquei assim, gente, ele não vai brigar porque eu não lavei banheiro hoje, não? Nossa, ele não vai brigar por causa disso e disso, não? E aí eu vi que existia uma diferença na vida dele, sabe? Existia, sabe? Jesus, sabe? Forte assim. E aí eu lembro que naquela noite que eu me converti, né, que eu decidi que eu ia aceitar Jesus na igreja no domingo, eu pensei assim, não, peraí, alguma coisa está acontecendo que eu não estou conseguindo me localizar. E aí foi quando ele falou para mim, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Você não quer brigar comigo? Não, eu brigava sozinha, Carol, por isso que eu falo que eu era, sabe, muito maluca quando eu casei. E aí ele falou assim, olha, Deus não é Deus de confusão.
Se você quer brigar, você vai brigar aí. Mas Deus não é Deus de confusão. E aí aquele negócio entrou no meu coração como se fosse uma flecha. Porque até então eu ia para a igreja, mas quando eu chegava da igreja, eu brigava com a minha irmã. A minha mãe brigava com a gente. Minha mãe voltava da igreja e brigava com a gente, sabe? E aí eu pensei, falei, nossa, Deus não briga, não? Tipo assim, sabe? Não tem essa bagunça. E naquele momento, sabe? Acho que meus olhos foram desvendados, porque existia uma outra vida, além da vida que eu já tinha vivido há 20 anos atrás, sabe? E aí eu comecei a desfrutar de uma paz e de um entendimento diferente sobre a vida que, sabe, que é quando a gente tem esse encontro com Jesus, quando o nosso espírito é renovado, sabe? Quando o nosso espírito é refeito por ele, quando a gente aceita. Então, hoje, Carol, sabe, tem 15 anos que eu estou na presença do Senhor. E eu não tenho, sabe, como todo mundo, eu passo pelos altos, pelos baixos, eu fico assim, mas eu penso assim, Jesus, não me perde, por favor, sabe? Não me perde, não solta minha mão, porque eu sou falha, eu sei que eu não vou dar conta, mas eu tô aqui, sabe? Eu te amo, não como deveria amar, porque eu tô muito aquém, mas eu quero ficar aqui. E eu não me vejo em outro lugar hoje, sabe, Carol? Eu não me vejo em outra presença, eu não me vejo fazendo outras coisas que não seja com a aprovação dele, que não seja porque ele quer, porque ele tem esse propósito. Então, agora, dia 17 de agosto, eu faço aniversário com Jesus, porque foi o dia que, de verdade, sabe, é de novo, é renascer de novo. E ele tem me dado essa, sabe, nossa, essa, como que eu posso dizer? É uma graça mesmo de falar assim, olha, eu tô aqui para te fazer reacostumar, reaprender a viver. Então, hoje eu estava até conversando com a Dai, um dos nossos one-on-ones, eu falei assim, Dai, é viver de novo, sabe? É outra mentalidade, é outra cultura. Então, é a cultura do céu, sabe? É trazer para a terra a cultura do céu. Nossa, muito abençoada. Gente, que legal. Já fiquei querendo conhecer seu marido, porque já entendi que ele é peça rara, igual meu marido também. Uma benção. Nossa, que legal. Conversado, menina, adoro um papo. Ei, ele já. Só de ter encontrado no pagode, eu falei assim, gente, que engraçado, né? Porque o outro aqui de casa também, se deixar, ele é pagodeiraço. Mas amei a história de encontro. A nossa trajetória é bem parecida, porque meu marido, ele era o contrário. O meu marido é que não era cristão quando a gente se conheceu. E aí, através de mim, né, eu já era mais bitolada, tá? Eu já era toda beata, doida, queria ir pra igreja igual um doido, né? Ficava insistindo na cabeça dele. Aí quando eu parei de falar, ele começou a ir. E aí foi uma benção, assim. Hoje ele é luz Glória a demais Deus. na minha vida. E eu Amém. achei muito engraçado, porque foi justamente bem parecido com o seu, assim. A gente teve idas e vindas, mas foi muito parecido, assim. Quando ele se encontrou com Jesus, ele falou assim, gente, como que transformou a vida desse ser humano, né? Que a gente olha para nossa também, né? E vê assim, como que a gente não tinha expectativa. Não que uma pessoa que não tinha nada, né, e hoje tem tudo, tem que ter Jesus necessariamente, né? Porque tem muitas pessoas que têm sucesso na vida e não tem Jesus. Mas eu entendo, né, olhando para as nossas histórias, eu entendo que o que foi realmente fundamental para que a gente alcançasse o sucesso foi realmente ter tido esse encontro com Jesus. Porque Claro. às vezes é um cenário tão desfavorável que a gente não consegue, às vezes, ver um caminho. E Cristo na minha vida, né, que eu imagino que é bem parecido com a sua, a gente começa a ver uma luz, né? Então, assim, é realmente muito Verdade. maravilhoso. A gente está com o tempo, assim, super curto. Eu ficava aqui o resto da noite papeando, porque o assunto está muito bom. Mas eu queria agradecer muito a sua presença. Eu fiquei muito feliz mesmo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de continuar compartilhando, né, nossas experiências com Deus aqui com as mulheres. Queria agradecer a todas que mandaram comentários aqui. Seu fã-clube maravilhoso, Ana Júlia, a Paula, a Dai, que contribuiu muito com a nossa live aqui, interagindo. Minha tia Jaqueline também, que tem uma história de vida muito maravilhosa, está começando a estudar agora. Estudou depois que ela já teve filho também, assim como você. Também trabalhou de serviços gerais. Eu tenho certeza que vai voar muito longe. Minha mãe está aqui dando apoio, falando que Deus abençoe. Então, gente, muito obrigada Amém. pela presença de vocês. A Karen também. Ai, meu Deus, se eu ficar falando aqui, daqui a pouco a gente vai estourar o tempo, vai cair na nossa cara lá.
Ai, minha prima Tassinara, Sabrina. Gente, ó, um beijo. Muito obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar gravada. Então, se você gostou desse conteúdo, entendeu que é relevante para alguém, compartilha depois, né? Marca a pessoa nos comentários. Eu vou colocar assim que a gente sair aqui. E depois vai ficar disponível no YouTube também. Mas fiquei muito feliz, de verdade. Obrigada demais, Bárbara. Que Deus continue te abençoando e usando a sua vida como realmente um farol para iluminar outras mulheres aí, para estarem em lugares tão altos como o seu também, tá? Que Deus te abençoe. Obrigada. Amém, amém, amém. Obrigada, Carol, por essa oportunidade. Que também eu continue, sabe, alargando as suas tendas, alargando, sabe, para que você chegue até onde Ele quer que você chegue, sabe? E que nada interrompa esse caminho, seu caminho, que nada tenha poder. E quando as vozes contrárias vierem, sabe, saiba realmente quem você é, saiba realmente para que você foi criada e mais que isso, você tem um pai, sabe? Um pai que cuida de você nos mínimos detalhes. Então, obrigada, obrigada por esse momento, obrigada meninas que assistiram aqui com a gente. Eu estou muito feliz por esse tempo com vocês. E aí, qualquer coisa que precisar, pode chamar lá no Instagram, vamos conversar, vamos bater papo, vamos tomar café junto, que eu gosto dessas coisas demais. Tudo bem. Então tá. Vamos criar outras oportunidades, né? Em nome de Jesus, para que a gente se encontre mais. Tô vendo aqui, ó, a Tassinara mandando as bandeirinhas, que é minha prima lá da Angola. Nós temos internacional. Nós estamos fracas não, tá? Chique, Nós temos que fazer chique. mais encontros, tá? Que sua live tá bom. Ó, É isso, gente. Um beijo para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Antes que caia na nossa cara essa live. E eu espero que realmente essa live seja um sucesso, né? O sucesso pra gente é que realmente tenha sido útil para a vida de você de alguma forma. Se um pedacinho da história te inspirou a fazer algo mais, depois manda pra gente pra gente saber que foi uma bênção na sua vida também. Por favor, tá? por Um favor. beijo. Até a próxima, gente. Um Tchau, tchau. abraço, gente. Até mais. Tchau.